O texto para a reflexão de hoje encontra-se em Lucas, no capítulo 18, versos 18 a 22. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo-o, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Aqui está um rapaz com o perfil que toda moça sonharia em ter como marido. Boa aparência, inteligente, rico, honesto, talentoso, conhecido na comunidade pela boa reputação que possui, mas, apesar de todas essas qualidades, ele foi reprovado por Jesus Cristo e classificado como um candidato ao inferno. E você sabe por quê? Porque lhe faltava apenas uma coisa. Fazia tudo direitinho, tudo certinho, mas lhe faltava apenas um só detalhe e por isso foi desclassificado. Há uma tendência generalizada em se desprezar detalhes pelo fato de ser apenas um detalhe. Mas não nos esqueçamos que são os detalhes que determinam o valor de um todo. Você pode até prever o que poderá acontecer com alguém que fuma 3 carteiras de cigarro por dia, mas não pode prever o que poderá acontecer com uma bituca de cigarro que é jogada de um carro. E assim, quantos prejuízos são causados pelo desprezo de um aparente simples detalhe, seja ele qual for, nas diversas esferas da vida. Antônio estava no seu último ano de medicina. Inteligente, brilhante de ideias, foi unanimemente escolhido pela turma como o orador da tão aguardada formatura. Preparou um longo e inflamado discurso até que finalmente chegou o grande dia. O auditório estava repleto de pais, professores, estudantes, amigos e até da imprensa local. Após as palavras do paraninfo, Antônio postou-se garbosamente à frente e, ao cumprimentar a plateia, passando a mão no bolso, deu-se de conta que, na pressa, havia esquecido algo. O discurso. Cadê o discurso? Apenas um detalhe, mas o suficiente para estragar toda a cerimônia e a sua moral também. Vergonhosamente, Antônio saiu correndo pela porta dos fundos. Quanta gente perdeu grandes oportunidades porque desprezou detalhes insignificantes como aparências, ofertas pequeninas, chances sem expressão, simplicidades, bobagens. Uma família em grande dificuldade financeira foi despejada e agora estava vivendo de favores na casa de amigos. Numa tarde, o pai ajuntou suas moedinhas e foi até a esquina fazer uma fezinha. Copiou cuidadosamente os números jogados num papel de cigarro e guardou o canhoto que recebeu no bolso de trás da calça remendada. Um dia, enquanto a família estava sentada ouvindo o jornal, o apresentador divulgava o ganhador de 3.200.000 reais. Como sempre fazia, pegou logo o papelzinho de cigarro e foi logo conferindo os números que havia jogado. Bateu. Pularam de alegria, se abraçaram. Finalmente teriam sua casa própria e estariam milionários. Em seguida, foi orientado para que comparecesse junto à instituição, munido da identidade e do bilhete premiado. Se trocou rapidamente. Ao sair, a esposa foi logo lembrando: não esqueça o bilhete. Que bilhete? A calça jeans havia ido para o lixo na semana anterior. O bilhete era apenas um detalhe. O deputado Álvaro do Vale, do Partido Liberal pelo Rio de Janeiro, tentava o seu 7º mandato como deputado federal após 24 anos no plenário da Câmara dos Deputados. Perdeu a eleição por apenas um voto. Mas não nos esqueçamos que mesmo na esfera divina, um detalhe também não é composto por coisas desprezíveis. O povo estava no deserto com sede e sem água. Então Deus ordenou a Moisés que batesse uma vez na rocha e então teriam água. Mas irritado com o povo, ele bateu 2 vezes na rocha. Esse detalhe o tirou da terra prometida. Moisés poderia ter entrado na terra de Canaã e ainda ter ido para o céu. Como realmente o foi, mas sem precisar provar a morte. Uma vez mais, um detalhe apenas. Hermínia, nome fictício. Era influente na comunidade, conduzia bem a família, era extremamente zeloso pelas coisas de Deus, além de um pregador e cantor poderoso. Um dia, ao fazer a faxina da casa,
Sua esposa descobriu no alto de uma estante alguns CDs educativos, daqueles, sabe, pornográfico mesmo. Ele gostava daquilo quando estava sozinho. Algo errado com o morminho? O trabalho que ele fazia para Deus compensava os olhos arregalados na calada da noite? Você pensa que será beneficiado por Deus por ter nascido na igreja e usado todos os seus dons a Ele, que por isso não vai levar em conta as horas gastas digitando ou vendo coisas na internet? No silêncio da madrugada? Você pensa que para Deus o pecado é apenas um detalhe já resolvido na cruz? Jamais subestime os detalhes que a vida traz. Lembre-se, Jesus Cristo foi a pedra rejeitada, mas se esqueceram do detalhe que fazia toda a diferença. Ele era exatamente a pedra angular, que dela todas as outras dependiam. Um garotinho de 3 aninhos vai ao supermercado com o pai. Lá ele rasga um pacote de balinhas e coloca um punhado no bolso, enquanto as outras se espalham pelo chão. O paizão coruja vai logo dizendo: como ele é espertinho, meu filhinho já sabe até sobreviver. Um dia, esse pai é chamado na delegacia de polícia. Lá está seu filhinho, agora já adolescente, preso por participar de um assalto a bancos. Agora, o pai terá que pagar alta fiança para tê-lo de volta até abrir o próximo banco. Alguém disse que às vezes o filho é tão rebelde que dá vontade de bater no próprio pai. Mas a balinha era um detalhe tão sem importância, não é? Muita gente poderá perder a vida eterna por detalhes desprezados. Não estou aqui falando de homicídios, estupro, roubo, bancos, isso não é detalhe. Eu estou falando de um gênio descontrolado. Alguns dizem: eu falo a verdade na cara mesmo, doa quem doer. Jamais confunda a franqueza com falta de educação. Não permita que as circunstâncias da vida dominem, porque o mau gênio poderá resultar em ira, desafeto, escândalo, tumulto, mau testemunho e até cadeia. Uma desonestidade branca, discreta, daquelas que ninguém percebe, e ainda vem acompanhada de justificativas absurdas, aceitas até pela coletividade, porque afinal de contas todos fazem, e você precisa sobreviver, não é? Cuidado com as racionalizações. Discriminação, ainda que de forma velada, disfarçada. Quer seja discriminar alguém pela aparência, cor da pele, pelo dinheiro que tem ou que não tem, isso não vai passar batido no dia do juízo de Deus. Deus é justo, porque ninguém está autorizado por Deus para violar os direitos humanos, muito menos aqueles individuais. O que não dizer da vaidade intelectual, do culto ao louvor próprio, da obsessão pelo elogio? A arrogância, ela é indisfarçável. E quem é humilde não tem consciência de tal. Alguém disse: eu gosto tanto de mim mesmo porque eu sou tão humilde. Zelo excessivo. Fanatismo. É o tipo que coleciona desafetos pelo mau testemunho de querer ser a consciência dos outros. E o dono absoluto da verdade, conhece alguém assim? Na maioria das vezes, usa inapropriadamente a própria palavra de Deus pela sua estreita e particular interpretação. Excesso de informação. Melhor dizendo, fofoca. Isso é terrível. A fofoca apresenta a qualidade principal do seu interlocutor: mediocridade. Uma mania difícil de ser corrigida, porque as cócegas da língua trazem um grande e maligno prazer. Trabalho em excesso, ou materialismo. Trabalhando muito além das forças para manter um pretenso status ou padrão de vida, sacrificando a família e a saúde, na maioria das vezes por mera competição. Comer em excesso. É difícil. Embota a mente e desqualifica a comunicação com Deus, além de garantir uma vida mais curta. Abuso de poder. Por trás disso está algo chamado insegurança, causada por imaturidade. O resultado se manifesta através da insensibilidade pelas dificuldades e necessidades dos subordinados. Em qualquer escala, no afã de exibir a própria importância, em detrimento dos demais. O poderoso depende disso para ser feliz. Caridade remunerada, aquele que faz doações calculadas ou que é indiscreto em suas caridades, por motivos óbvios. Por trás dessas bondades se escondem o orgulho e o exibicionismo. Ressentimento faz muito mal à saúde
Quando você tem ressentimento de alguém, você pensa mais no seu desafeto do que na sua esposa. Isso não é nada romântico. Aquele pecadinho que só você sabe e ninguém suspeita, mas Deus enxerga além de paredes e concretos. Superstição. Alguns confundem horóscopo com previsão de tempo. O homem pode até prever o tempo, mas só a Deus pertence prever o destino dos homens. Alguns usam a própria Bíblia como amuleto de sorte, deixando aberto em algum trecho, em algum lugar da casa, mas não dão a mínima atenção para o que está escrito nela. Dupla personalidade é uma das mais veladas formas de mentira, porque engana até o sujeito que a carrega. Enfim, existem outros. São detalhes que, embora às vezes imperceptíveis, podem comprometer o nosso caráter e finalmente a nossa salvação. Não pretendo usar de moralismo ou fazer qualquer apologia ao pecado, tampouco acusar alguém que esteja lutando para vencer uma fraqueza que o assedia. O meu objetivo é abrir os meus e os seus olhos para algo tão importante que é a nossa salvação. Alguém disse: a gente tropeça sempre nas pedras pequenas, porque as grandes a gente logo enxerga. Porque o inimigo não se apresenta de rabo e chifres, muito menos com propostas horrorosas. Ele apresenta 99% de verdade, tendo uma grande vantagem sobre aquele que despreza apenas 1% do conhecimento de Deus. Satanás é um inimigo já vencido na cruz. Amém, amém por isso. Mas não podemos desprezar os seus métodos em nos fazer desviar dos caminhos de Deus. Você e eu estamos envolvidos num conflito cósmico entre o bem e o mal, onde o inimigo busca ardentemente pela supremacia de nossa existência. E nessa luta ele apresenta os seus ardis em suas diferentes faces. Sendo conhecedor de nossas fragilidades, ele personaliza suas investidas de acordo com a vulnerabilidade de cada um. Assim busca ele derrubar o cristão, apresentando em forma de disfarces, articulações e manobras mentais, subestimando o efeito do pecado através da racionalização. Dessa forma, ele tenta desviar a atenção das coisas pequeninas, a isso chamamos detalhes. Deus não se compra, nem se deixa manipular através da falsa caridade, reputação, posição social ou herança religiosa. Jesus chamou a isso hipocrisia. Deus a tudo vê e conhece as verdadeiras intenções do coração. Jesus desqualificou aquele moço rico e santo e exaltou uma moça pobre e pecadora, não porque ele fosse rico ou que ela fosse pecadora, mas porque Maria Madalena escolheu a boa parte. E esse detalhe fez a grande diferença. Ela sentava-se aos pés de Jesus. Não troque o céu por pequenos prazeres ou manias. Jamais subestime a justiça de Deus. O amor de Deus não é irresponsável, permissivo ou impulsivo. Deus é justo e imparcial. Não estou desprezando o poder da tentação, mas exaltando o poder à nossa disposição para vencer o mal em nome de Jesus. Amém.